A burocracia brasileira. Nós vamos falar hoje no podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Gustavo. E eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Lá no site portalfuturolivre.com já tem uma notícia, uma reportagem sobre o tema de hoje do podcast. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube e seguir a gente nas nossas redes sociais e também seguir nas plataformas de podcast, o podcast Mais Futuro. Pois é. Vamos desconstruir o jornalismo, Gustavo? Sabe que horas são? Que horas são, Lucas? Agora é hora da gente falar sobre a burocracia brasileira. Pois é, uma coisa que a gente sofre bastante nós brasileiros. Sofre mesmo, Gustavo? Sabia não? Sofre com a burocracia, a gente sofre. Complicado essa história Lucas. Ó, a burocracia pode ser entendida como regras do escritório. Em outros termos, é o excesso de procedimentos para se obter algo. Pois é. O consultor de negócios Harold Matsumoto disse que a burocracia rouba tempo, energia, dinheiro e competitividade. O G1, aliás, informa que o Brasil é o recordista mundial em tempo gasto pelas empresas para pagar impostos, Gustavo. Pois é, Lucas. Ó, mas para simplificar a burocracia, o Brasil o criou, vamos dizer em aspas, simples. Então, o imposto. Peraí, vamos entender. O Brasil criou o simples, que era para simplificar. É isso? Tudo que indica era. Então vamos lá. Um imposto único para as empresas que faturam até 4,8 milhões. Mas, como as modernizações, na lei, o simples, às vezes, complica. Mas não era simples? Só no nome, né, Lucas? Olha só, a Fundação Getúlio Vargas elaborou um estudo sobre o judiciário brasileiro, porque essa questão de lei aí, vamos falar, olha só. Sabia que 59% dos brasileiros acreditam que vale a pena recorrer à justiça em alguns casos? Só 59%. Não é a imensa maioria, mas não é a imensa maioria. Neste mesmo estudo, foi revelado que o que mais desmotiva as pessoas a procurarem o poder judiciário é a lentidão e a burocracia. Em porcentagem, 64% da população é desmotivada. Nessa mesma pesquisa, 93% dos entrevistados concordam que no Brasil a justiça é lenta. É complicado, né? Para muitos também, abre aspas, a polícia prende e a justiça solta. Fecha aspas. 85% dizem que a lei protege os bandidos. O estudo ainda sugere melhorias para a diminuição da burocracia, como melhorar o atendimento, simplificar os procedimentos e clareza com detalhes sobre o funcionamento da justiça, que muitas vezes não fica muito claro nesses todos os processos que rolam por aí, né? E tudo isso acho que é relacionado à empresa, né, Gustavo, também, por exemplo. Porque em relação a ter uma empresa, o Instituto Legal diz que ser um empresário no Brasil é difícil. A gente nem sabe disso, né? Gustavo e eu nem sabemos que é difícil. Porque no país tem uma série de questões burocráticas e impostas pelo Estado, Gustavo. Pois é. O Contabilizei diz que para abrir uma empresa no Brasil requer uma série de atividades ligadas a órgãos públicos. Em alguns casos chega a 45 a 60 dias de demora para conseguir fazer nesses órgãos públicos. Meu Deus, tudo isso? 45 a 60 dias. Pouco tempo. Só que, Gustavo, vamos falar de burocracia. O objetivo da burocracia é não atrapalhar, na teoria, né, o andamento das atividades. Porém, na prática, é um pouco diferente. Na realidade, trata-se de um procedimento para tornar as tarefas mais organizadas e padronizadas. As informações são do Contabilizei. Li o 8 agora. O Banco Mundial informa que o Brasil está na 124ª posição do ranking Doing Business, que mede o nível de facilidade de fazer negócios no país. O Ticket informa que são muitas horas gastas com documentos, certificados e impostos excessivos, Gustavo.
É muita coisa. Pois é, Lucas. Uma sugestão do Brasil Sem Burocracia é criar um cadastro único para que as informações sejam prestadas em uma única vez ao governo, já que as empresas precisam apresentar as mesmas informações para as várias repartições públicas. Ou seja, o que as empresas fazem tudo separadamente poderia ser tudo unificado, assim sendo muito mais rápido esse processo. E isso vale para as empresas, mas poderia valer também para as pessoas, né? Sabe que a teoria da burocracia, ela foi criada por Max Weber. Ele foi um alemão muito importante e tal. E ela foi criada para organizar e tem a vantagem de utilizar a racionalidade, ou seja, a mente, como instrumento para eficiência nas organizações. Teoricamente, a burocracia funciona, né? Teoricamente, a burocracia é interessante. Mas na prática, a gente vê muitos erros. Usando o lado aí não das empresas, por exemplo, mas o lado humano, é muito complicado falar sobre burocracia, né, Gustavo? Pois é. No Brasil, muitos empresários reclamam do alto custo de produção, alta carga tributária e ausência de reformas, como a reforma tributária e administrativa. Em 2020, mais de 5 mil indústrias fecharam as portas, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Burocracia. Essa luz é burocracia. A burocracia falando que tá difícil, tá complicado. Você sabe que a questão da burocracia, que a gente chama aqui no podcast de burocracia, é porque tudo demora muito. Você abrir uma empresa são 60 dias, porque você tem que avisar os 1001 órgãos sobre as mesmas coisas. O seu nome fantasia, quem são sócios, se tem sócios, se é MEI, se não é MEI, se é uma microempresa, quanto fatura. Tudo isso que você informa na primeira ocasião, que você informa de novo na segunda ocasião, que você informa de novo na terceira ocasião. É muita coisa que poderia, como foi sugerido, né, o cadastro único aí, né, o Brasil Sem Burocracia que sugeriu, um cadastro único para essas empresas. No ramo social, tem o CAD único, que é para as pessoas, facilitou um pouco. Mas, ainda assim, tem muitas outras questões. Quando se fala só do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. No poupa-tempo, por exemplo. Olha o nome, poupa-tempo. Na teoria, é para poupar o tempo. Mas você chega lá para fazer o RG, primeiro você marca, e você tem que descobrir onde é que tem o lugar mais próximo para você. Porque geralmente você escolhe o lugar mais próximo. Mas geralmente esse mais próximo tá sem vaga. Vai demorar muito. Então eu tenho um amigo meu que ele atravessa a cidade inteira porque ele vai num poupa-tempo que demora menos. Porque o sistema não é unificado. Pelo que eu entendi. Você entra no site para fazer lá a inscrição. Eu fiz isso, eu tive que escolher entre data e local um lugar ali interessante para ir. Aí eu encontrei a data para fazer meu RG. Fui lá para fazer o RG. Cheguei lá, na hora marcada, só entra 10 pessoas, 15 pessoas que estão marcadas na mesma hora para pegar uma fila. Essa fila é para pegar uma senha. A fila para pegar uma senha, para ser chamado, vejam só vocês aí de casa, para ser chamado para poder primeiro fazer todas as informações. Então, entregar os documentos, a certidão, tudo. Para depois ser chamado novamente para tirar a foto e fazer a assinatura. Para depois ser chamado novamente para, se for pagar lá a taxa, ou então esperar 10, 15, 20 dias para o RG ficar pronto. Tudo isso que é poupa-tempo. Você demora o dia inteiro no poupa-tempo, não poupa o seu tempo de jeito nenhum, para você fazer o RG. Os Barbixas fizeram um musical, né? O poupa-tempo, não poupa tanto tempo assim. Porque é complicado, né? É uma burocracia que podia ter tudo resolvido numa única fila ali. Mas não. Você tem que fazer fila por fila, esperar. Podia ser o mesmo tempo, né, de espera num único lugar. O que complica é cansar. Cansa a pessoa. Porque você vê a foto de um monte de gente no RG, a pessoa tá cansada, batida. Porque chegou lá toda feliz pra fazer o RG e tá lá toda cansada. A assinatura dela foi de qualquer jeito, que ela só quer ir embora. Normalmente quando a gente vai nesses lugares, a gente quer o mais rápido possível ir embora. Resolveu, vamos lá, vamos terminar. Mas realmente a burocracia acaba demorando muito, fazendo
vários processos, não só empresariais, mas na nossa vida, demora muito. Então, como diz, esse cadastro único seria para unificar, porque realmente, para você consultar, qualquer empresa for consultar o CNPJ de qualquer empresa, existe o nacional, existe o estadual, que poderia ser algo único. Ao invés de ficar repartindo em 40 partes, para você ir detalhe por detalhe, ponto por ponto, para conseguir achar uma informação simples. A burocracia, ela é muito complicada, né? Na teoria ela é ótima. Na teoria ela funciona. Porque é para organizar, para padronizar, mas que padrão é esse que não está sendo seguido, né? A burocracia, ela tá matando os empresários no Brasil. O Gustavo deu um número aqui, 5 mil empresários, 5 mil empresas que fecharam. Isso em 2020. Mas tem outros anos. Quando a gente fez a pauta aqui, coloquei só 2020. Mas tem outros anos, 2017, 2013, muitos anteriores, muita gente saiu do Brasil. Tem muitas empresas recentemente que fecharam as portas, foram embora do Brasil. Porque a questão burocrática aqui é ruim demais. Você precisa se justificar para 1001 órgãos que não se conversam, né? A questão da burocracia, recentemente teve uma notícia de que a justiça está procurando o Henrique ou o Juliano, da dupla. Um dos dois, se eu não me engano, é essa dupla, me perdoa. Mas a notícia está aí na internet. A justiça não encontrou. Não é fácil encontrar? Vai no show do homem, cara. Mas não, a burocracia precisa... Compra o ingresso e vai lá. Né, a burocracia precisa... Tem todo um processo, né? A burocracia é para você... Uma lei no Brasil. O deputado, para ele aprovar uma lei, ele precisa passar por 1000 coisas. Tem que passar pela comissão de Constituição e Justiça. Tem que ver se aquilo vai valer a pena. Para depois ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Vai convencer os deputados o requerimento ali, para passar para ir para o Congresso. Se aprovado na Câmara dos Deputados, por exemplo, vai para o Senado, para depois ir para a sanção presidencial. Se tiver qualquer probleminha, o STF vai ter que resolver ali, porque ele é o órgão, né, que defende a Constituição, que protege, que defende a Constituição. Tudo isso para elaborar uma lei. Mas todo dia tem uma lei modernizando, né? Uma lei que faz com que a burocracia fique mais e mais difícil. Eu estava lendo e pesquisando sobre isso, que um precedente, por exemplo, se na justiça um caso abre um precedente, então você abre uma vantagem para muitos outros casos parecidos serem julgados também. Por isso que muita gente acaba não recorrendo à justiça, muitos advogados não recorrem, tal, no caso, né? E tem essas pesquisas que mostram que muita gente não acredita mais na justiça. Acha que a justiça só defende bandido, que a polícia prende e que a justiça solta, por conta dessa burocracia toda, né? Pô, mas o cara tem emprego, tem renda, tem uma casa própria, vamos soltar. Porque a justiça, a lei diz isso. E a burocracia fala que tem que acontecer tudo isso, tem que liberar. É muito complicado. É uma burocracia realmente, que faz com que muita gente não é atendida, não seja atendida na hora, não há uma melhoria em atendimento, e há uma complexidade toda, né? Nessa questão de, por exemplo, no que a gente está abordando aqui principalmente, de se abrir uma empresa. A gente está falando de se abrir empresa, mas você vê, a gente apontou aqui, justiça, polícia, se a gente quiser a gente fala de saúde, de educação, de um monte de coisa aqui que cabe à burocracia. Todas as áreas, né? Todas as áreas. O Lucas falou 5 mil empresas em 2020. Isso que foram contabilizadas. Fora que não foram. Então, existe isso contabilizado. Agora, se a gente for realmente pegar negócios que são pequenos, médios, não tão grandes, que normalmente são mais contados nessa contagem, passa muito mais. Passa de 10, acho que mais de 20 se brincar. Porque muita gente sofreu nessa época. Não só por conta da pandemia, mas já vem de uma crise. Sim. E a pandemia... Só contribuiu que, vamos dizer assim, que agilizasse o processo.
muitos já estavam nesse processo de tentar conseguir se recuperar, de conseguir andar, né? Porque empreender no Brasil hoje, todo mundo fala, e a gente aqui também a gente concorda com isso. Prova viva. É difícil, mas é uma coisa que só agilizou. Simplesmente a pessoa já estava naquele processo, não vou conseguir e tal, e a pandemia só veio somente para agilizar esse processo. Infelizmente, 5 mil empresas até muito mais, foram fechadas. Isso são números oficiais, né? 5 mil em números oficiais, fora que não estão em registro. E é muito complicado, né, Gustavo, sobre isso. Sabe que, por ser empresário no Brasil, você demora 5 anos para uma empresa talvez se estabilizar, né? E muitas empresas não ficam esses 5 anos. Porque essa mesma pesquisa aqui revelou, eu não coloquei aqui na pauta nessa parte, mas ela revelou que muita gente fica assim na expectativa do próximo presidente, na próxima eleição, ufa, vai ter uma reforma aí tributária, ou uma reforma administrativa, ou alguma coisa que vai facilitar. Então a cada 4 anos tem aquele renovo. Daí não acontece no primeiro ano, as empresas caem. Aí a gente tem muitos trabalhadores informais, muita gente nessa época de pandemia fecharam as portas das suas empresas e foram trabalhar em outras áreas, né? Então é muito complicado, porque mexe muito com até a expectativa do mundo olhar para o Brasil e achar que o Brasil é bom para investir ou não. Estamos na posição 124, 124ª posição que nós estamos nesse ranking que mede aí se o Brasil é bom, na teoria, em termos práticos aqui, se o Brasil é bom ou não para se investir, né? Será que o Brasil vale a pena investir? O Brasil ele é interessante para investir? Pô, a gente está falando do 5º maior país em expansão territorial, de uma das 10 maiores economias do mundo. São Paulo é uma das maiores metrópoles da capital do mundo. E o principal centro financeiro do Brasil. O principal centro financeiro do Brasil. Então, na teoria, essa burocracia aqui deveria ser ágil, né? Deveria ter esse padrão, esse cadastro único, né? Max Weber, estudei o cara há 1000 anos, o cara tá falando sobre isso, e essa teoria não é colocada em prática, porque o que é colocado é uma burocracia burra. A burocracia existente hoje no Brasil, e não só no Brasil, em muitos outros países, é uma burocracia burra, que não funciona, que não agrega, mas que vai demorar para ser solucionada. Porque você vai precisar de coragem para mudar a burocracia. A burocracia, ela é um sistema, eu vejo a burocracia como um sistema que precisa ser modernizado. Só que essa modernização, ela tem que passar por leis que funcionem, e ela tem que passar por pessoas que queiram trabalhar com essa modernização. Quer um exemplo prático? Entrar no INSS pelo site. Vou ser sincero para você. Você entra lá no site, você vai entrar no site do INSS para pegar algumas informações. Primeiro que lá no site, no gov.br, tem uma informação dizendo assim, que tal ato pode ser feito na agência. Se você liga na agência ou no telefone oficial e fala que é exclusivamente pelo site. Já começa aí a ambiguidade, a duplicidade de informações. Né? Não estão se conversando aí, o mesmo órgão. Aí você entra no site para resolver, você tem que responder. Imagina um aposentado ou um pensionista de 60, 70, 80 anos tendo que entrar no site para responder qual foi o último ano de contribuição social que você fez, qual dessas empresas, não é nem o nome fantasia, é a razão social, então tem aquele monte de número, tem o LTDA, tem o nome completo da empresa, qual dessas empresas que você trabalhou, por quanto tempo você trabalhou, entre o ano tal e tal, quanto que foi a sua contribuição, tem que responder tudo isso, um aposentado, um senhorzinho, uma senhorinha, para responder, que se tiver uma única resposta errada, você tem que demorar 24 horas para poder entrar de novo naquele sistema. E dependendo da quantidade de demora, você é bloqueado e é desbloqueado depois. Para poder responder corretamente todo aquele sistema, para poder entrar no INSS, para saber se no site vai resolver seu problema ou se no site vai encaminhar você para a agência. Porque se você for na agência, eu vou falar, mas você viu no site?
Como é que tá funcionando lá no site? Mas para entrar no site tem todo esse processo. Sendo que são coisas simples, né? Porque você precisa de informações que estão lá no site do INSS para resolver uma coisa que ao próprio algum órgão do governo federal está pedindo. Se tivesse novamente esse CAD único funcionando para pessoas físicas, para pessoas jurídicas especificamente, se tivesse funcionando, não teria todo esse problema, todo esse processo para conseguir uma única informação, né? Até para pagar uma conta é difícil. O Gustavo sabe de um banco, eu não vou dizer o nome, de pegar uma fatura, eu tenho que responder um monte de perguntas para pegar a fatura para pagar. Eu quero pagar o cara e demora, porque eu preciso responder um monte de pergunta. Pô, eu tô querendo, se alguém tiver todo esse processo para pagar, você deixa. Eu quase falei isso no telefone para atendente. Moça, se alguém tiver tendo paciência para pegar minhas informações para pagar, você deixa. Porque 2 a 3 horas para conseguir uma fatura. A burocracia no Brasil é impressionante. Ela desmotiva qualquer um, né? Até para cancelar, né? Tem aquele meme, né? Eu prefiro pagar. Deixa eu pagando. São várias coisas que a gente sofre. A burocracia tá aí, né? Todo instante. Onde a gente vá. Desanima porque são milhares de processos para conseguir um resultado. E algumas vezes é uma coisa tão simples, mas tem que ter aquele processo. O brasileiro, parece que ele desde criança já aprende o que não é assim. Você quer? Não, tá bom. Então você solicita, aí ele vai para análise, depois ele vai passar pelo departamento que também vai fazer outra análise para você conseguir isso. E se você conseguir, que ainda tem um se, porque mesmo nesse processo aqui de abertura de empresas também, falando nas empresas, de 45 e 60 dias, pode ter também a recusação. Pode ter algum problema no cadastro que você vai ter que consertar e vai de novo para análise. Esperar mais 45. Mais 45 ou uma semana, o que seja. Você ainda tem mais aquele prazo de novo, porque vai ter que ter uma reanálise. Ou seja, nós somos ensinados desde sempre que, é assim que funciona, tá? Não é simples não. Você pega, vai fazer esse processinho aqui bonitinho e vamos ver. Se der certo, deu. Se não der, tenta de novo. Então, é o que a gente tem que pensar. Como a gente pode melhorar? Nós mesmos, como pessoas, se a gente pode simplificar, já é um primeiro passo. A mudança deve começar também primeiro pela gente. Devemos cobrar sim, com certeza, porque queremos um país melhor todos os dias, queremos um processo que funcione, não um processo quebrado, que uma hora funciona, outra hora não, mas a gente tem que pensar nisso. Se a gente pode, a gente faz, a gente vai lá, coloca a nossa força também, para que as pessoas comecem a perceber também que, olha, posso fazer também. Tá certo? É isso. Algo a acrescentar? Não, só isso só, Lucas. Burocracia brasileira. Você tem uma opinião sobre isso? Você já passou por algumas dessas situações? Duvido que não, né? Mas comenta aí pra gente. A pergunta não é nem se você já passou, é qual foi a situação que você passou que a questão burocrática te atrapalhou, né? Comenta aí nas nossas redes sociais, usa da hashtag podcast mais futuro também. Tá certo? Siga a gente também nas nossas redes sociais, tá aqui na tela também. Acesse também o portal futurolivre.com. Lá tem matéria todos os dias, sempre com uma nova notícia. Certo? Certo. E as nossas redes sociais pessoais também, né? @LimaINV. E o meu é @euLucasRogério. Siga a gente lá no nosso Instagram, tá certo? Bom, pessoal, esse aqui foi mais um podcast mais futuro. Até a próxima semana com um novo tema e um novo debate. Tchau, tchau.